Que noite do Galo, hein? Teve todos que vergonha, não é que noite não, é que vergonha. Maluca, que vergonha do trágica, Atlético. Acabou com uma classificação épica em Fortaleza. Teve expulsão, teve gol contra, gol no finalzinho. O Everson acabou brilhando muito. Realmente uma noite alucinante pro torcedor atleticano, mas calma, se ajeita que eu vou te explicar tudinho, né? O Galo venceu 2-1 no tempo normal. Perdeu, na verdade, no tempo normal por 2-1, mas tinha vencido a partida de ida por 2-1, por isso o jogo foi pros pênaltis, então nós vamos começar pelo fim. Vou te mostrar como é que foi essa disputa de pênaltis. Primeiro, vamos ver, o Cassierra fez o primeiro do Galo, 1-0. O Alano empatou pro Ceará, 1-1. O Alexander vai perder, continuou 1-1. Só que o Fernando bateu e o Everson pegou a primeira dele, segue 1-1. Vez do Coelho na cobrança, para colocar o Galo na frente, 2-1 nas penalidades. O Éder empatou, 2-2 pro Ceará. Aí o Lianco foi e colocou o Galo na frente de novo, colocou até a mão no ouvido ali para cobrar a torcida adversária. 3-2, e aí o Rafael Ramos perdeu para a defesa do Everson e o próprio Everson cobrou para dar números finais. Atlético classificado para as oitavas de final na Copa do Brasil nos pênaltis por 4-2 e no placar agregado 3-3. E foi muito mérito, de fato, desse cara, o Everson, que além de tudo teve uma estratégia mental diferente na hora das penalidades. Olha só. Everson é uma grande mistura de fé, de liderança. Repara só, antes dos pênaltis, ele no meio da rodinha ali, pilhando e orientando todo mundo do Galo. Também recebeu informações da pastinha do auxiliar. Mas a verdade mesmo é que ele alugou um triplex na mente dos jogadores do Ceará. Na primeira, foi quase. Com o Fernando... Vai errar também. Olha pra mim. O Everson conseguiu entrar na mente. Everson pega! Pode olhar pra mim quando saiu antes. Parado aqui. Terceira cobrança do Ceará. Palma para desestabilizar o adversário. E o recado claro. Parado. Caminhando pra bola, bateu. Gol! Olha pra mim. Cada pênalti ele fala uma coisa, Fred. Segunda defesa. Depois, com os pés, o Everson botou o Galo nas oitavas da Copa do Brasil. O Galo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Barba decide, né? O Barba é Everson. E os números do Everson em cobranças de pênaltis, em penalidades com a camisa do Atlético, é impressionante. Vou te mostrar aqui no telão. Ao todo, foram 9 disputas de pênaltis. Aí vale duelos eliminatórios, finais. E o Everson se deu bem em 6. Em todas essas penalidades, foram 13 defesas em cobranças de pênaltis, mas ele não está satisfeito só em defender, não. Ele ainda faz os gols decisivos. Decisivos foram 6 gols do Everson nesses números de disputa de pênaltis com a camisa do Atlético. Vamos então ouvir o herói dessa classificação. Deus vem me abençoando, como você falou, nas últimas 3 que a gente venceu, pude pegar duas defesas, pude converter a quinta, então muito feliz em estar podendo ajudar o clube que me alavancou, que me ajudou, que fez eu chegar na seleção brasileira e o clube que eu tenho mais título na minha carreira. E foi uma noite de montanha-russa para o torcedor atleticano, né? E para o Everson também, né? Antes das penalidades, olha só o que aconteceu, né? 7 minutos teve o gol de pênalti do Alex Silva. E aos 17 teve esse gol aí, ó, que o Everson tropeça, cai, toma o gol por cobertura, mas o juiz aciona o VAR para anular o gol porque deu falta no Everson. E aí, aos 22 teve esse gol contra, né? Foi o que foi colocado na súmula, o gol do Everson. Gustavo Prado chuta, a bola pega nas costas do Everson, por azar, e a bola acaba entrando. Nesse momento, o Ceará estava amassando, criando muitas oportunidades, poderia até ter construído um resultado muito mais largo, uma goleada. E muito, porque o Cissé foi expulso logo no início do jogo, com 3 minutos de partida. E repara só, o lance começa lá atrás, num escanteio pro Atlético. Os 3 zagueiros do Galo estavam lá na área para tentar cabecear, Lianco, Vitor Hugo e o Ivan Roman. Aí o Ceará liga o contra-ataque e só tá o Thomas Pérez e o Cissé para defender. O Cissé acaba fazendo a falta para impedir o gol do Fernandinho e acaba expulso. Aí rolou muita dúvida com relação a esse lance, porque foi falta, foi pênalti, começou dentro da área, foi fora da área, era para vermelho mesmo ou era só para cartão amarelo? Mandei um zap pro nosso comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, que disse que o pênalti e o vermelho foram corretos. O que diz a regra? Tem um negocinho aqui dos 4Ds, que fala sobre distância,
Se faltava pouco para chegar perto do gol, isso deu check, né? Direção, o atacante estava correndo em direção ao gol, também rolou, né? Tem o D de domínio, era uma chance clara de gol? Também. E a disposição tática, né? A posição e o número de defensores que tinham ali. Então, check em todos, segundo Paulo César Oliveira, por isso o pênalti e o cartão vermelho foram corretos. Ah, Maurício, mas não tem aquele negócio que não pode dar pênalti, cartão vermelho, o cara vai ser prejudicado 2 vezes no mesmo lance? Então, isso só se aplicaria se você tivesse disputado a bola, né? Como ele não tá ali na disputa de bola e puxa o Fernandinho, o jogador, ele começa puxando fora, mas o puxão termina dentro da área e por isso, segundo o PC Oliveira, ele foi bem expulso, a penalidade tá marcada. O Barba falou sobre a dificuldade de jogar o jogo inteiro com 1 a menos nesse duelo eliminatório. Jugamos mais de 90 minutos. Fizemos mais de 90 minutos com um jogador a menos. Além disso, não fizemos um bom jogo. Mas mesmo jogando mal, o time manteve a calma. Tem um ditado que diz que tem que saber jogar mal. Ter tranquilidade, não se desesperar e manter-se na partida até o último minuto. Porque qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode passar. Elogio, mas o que no Atlético? Time sem vergonha. Time Então sem tá na vergonha cara esse que tá do precisando Atlético. acontecer alguma coisa muito importante. Aliás, se ontem tivesse sido desclassificado, aconteceria ontem, tá? Aconteceria ontem, ou hoje pela manhã. E acabou não acontecendo. Por quê? Porque, mais uma vez, o resultadismo do HG apontou o futuro desse time. Você estava lá, meu filho? Conta pra nós o que você viu. Boa tarde, HG. Se eu estiver exagerando, você pode chamar a minha atenção. Pessoal de casa, realmente uma decepção pro torcedor do Atlético, porque, olha, eu já fui a Fortaleza para poder cobrir 4 jogos do Atlético e ontem foi o dia que eu percebi um estádio mais vazio, sem clima de decisão nenhum, um time morto do outro lado. O Atlético pegou um time morto. Ceará era um time morto. A torcida do Ceará com R$10 o ingresso não foi. Então era assim, era um jogo propício ao Atlético que precisava do empate. Administrar isso, cara. Administrar o desespero do adversário. Mas você colocou bem com 4 minutos um lance de, eu acho que falta um pouco mais de amadurecimento ao Cissé para poder fazer o pênalti, porque, cara, troca entre o gol e o pênalti, né? Você deixa o cara passar então, vai dar de cara com o Everson, tem cobertura, mas aí ele faz a falta, faz o pênalti, o Atlético toma o gol e num contra-ataque, cara, o Atlético lança o seu time todo ao ataque no escanteio com 4 minutos, sendo que você está jogando pelo empate. Quer dizer, mostra totalmente o despreparo desses jogadores para o entendimento do jogo. Ontem, minha percepção, o Atlético entrou em campo para jogar um amistoso, enquanto o Ceará jogou o jogo da vida deles, porque a pressão em cima dos jogadores era gigante. Não dentro do estádio, porque tinha poucos torcedores, mas no entorno, quando a gente conversa de bastidores, né, a situação está complicada para o mundo que estava a ponto de perder o emprego dele. Não, mas o Atlético que, nos últimos jogos, os jogadores falaram em concentração, né? A determinação, o time tem que entrar mais focado, mais concentrado. Com 4 minutos mostrou o nível de concentração que estava o time, de sair perdendo por 1 a 0. Com 20 minutos estava 2 a 0 para o time adversário, com direito a anular um gol no VAR, que todo o estádio ficou naquela situação assim, será que foi? Não foi? Ah, foi falta no Everson. Não sei, né? O juiz foi lá, não, deu, foi mas falta, foi falta, ok, foi falta. mas a situação era complicada. O Everson levou bola na trave, salvou o Atlético, como você disse. O Pacini salvou o Barba, né? Um garoto, é a base, viu, Barba? Que você tem uma dificuldade de colocar, te salvou ontem. Ó, sinceramente, quando o Everson, chegando lá em Fortaleza, um dia antes, me deu entrevista e disse que o Atlético precisava de entrar ontem, com o mesmo foco, a mesma concentração do jogo contra o Cruzeiro, estão colocando isso como uma referência. O Atlético tem que entrar assim todos os jogos. Não é só esse tipo de jogo, não. E não entrou. E na coletiva, sinceramente, eu já falei aqui 1, 2, 3 vezes. O Barba não me passa nenhum tipo de confiança que ele é um treinador que vai poder mudar alguma coisa. Para mim, ele sempre vai para a coletiva com aquela situação de estar morto, tá perdido. Ontem, de novo, ele chegou lá com aquele ar de derrotado, né? E o mesmo discurso sempre. Não, vamos trabalhar, nós já sabemos erros, vamos resolver, e não resolve. Jogo após jogo, você vê o mesmo nível de coletivo, né? Você vê o mesmo tipo de erros do Atlético. E o Lianco, ô Lianco, você não é Luizinho, você não é Baresi, coloca a bolinha no chão, cara. Ó, humildade, vamos jogar sério. E o Ivan Roman sempre é o sacrificado, porque aí na hora que tem um problema na zaga, tem que fazer substituição, tira o garoto. E é o garoto que tem demonstrado mais força de vontade.
mais entrega. Aí tira ele e mantém quem? Mantém lá o Vitor Hugo, mantém o Lianco, mantém os mesmos de sempre. E aí a novela a gente já sabe, Elton. É a mesma toada de sempre. O desespero e o Atlético classificando. Não, sofrimento. Se não é sofrido, não é galo. Essa frase tem que parar de acontecer. Nós jogamos contra um time de segunda divisão, que tá mal na segunda divisão. Um time que tava 3 jogos sem vencer, dentro de casa, perdendo para o Atlético Goianiense. E o Atlético foi lá e fez isso. Quase mata o torcedor do coração e eu também. Ô Breno, ô HG, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu vou discordar de um ponto. Se eu discordar, não, eu acho que é um debate. Não, abrir um debate. Que hoje eu não tô bom de briga, é abrir um debate, porque, pelo seguinte, você disse assim, se a desclassificação acontecesse nas cobranças de pênaltis, mudanças poderiam acontecer. Isso não pode ser uma condicional com o Atlético, não. Isso não pode ser uma condicional, mas de maneira nenhuma. Não é condicionante isso. Porque o que se viu ontem é um escancaro das deficiências do Atlético. E quando eu falo do Atlético, eu estou falando de todos os pavimentos. Eu estou falando da gestão, dos donos, estou falando do comando técnico e estou falando dos jogadores. Ontem, o primeiro tempo é um escárnio. Ele é inaceitável para um clube como o Atlético, com a folha que tem, com as peças que tem, independente da ruindade que hoje eles demonstram, eles não podem ir para o Ceará e fazer uma partida tão pífia quanto foi aquele primeiro tempo. E eu até coloco o segundo tempo também. O Everson salvou o Atlético. Teve uma defesa do Everson fantástica no segundo tempo, que salva o Atlético. Então, eu acho que isso deveria servir para o Atlético ter alguma ação, mesmo com a classificação. Você não pode simplesmente olhar para o que foi feito, porque existem situações e situações. Se o Atlético tivesse feito um jogo de 2-1, fazendo o goleiro do Ceará ser o melhor em campo, o Ceará vence por 2-1, vai para os pênaltis, o Everson é o herói. Era uma situação totalmente diferente. Mas não foi isso que aconteceu. Gente, eu tive que parar aqui o corte aqui, porque eu não consigo ver os caras falando. Não dá. O Atlético ontem foi dominado pelo Ceará. Se ontem a desclassificação, você já sabe o que eu ia estar falando aqui, como eu vou falar também. O Barba vai ser demitido do Atlético, vai sobrar pro torcedor, vai sobrar pro treinador. E detalhe, daqui a 2 meses, o próximo treinador que chegar no Atlético, daqui a pouco vai ser mandado embora. Ou seja, é muito mais fácil mandar o treinador quando a mudança tem que estar dentro do clube. É muito fácil postar aqui, o Barba vai ser demitido. Mas a mudança tem que vir dentro do clube, gente. O treinador é apenas um profissional, junto com a sua comissão técnica. O problema do Atlético vai muito além de treinador. Vai muito além. É um problema estrutural. O Atlético passa por um momento estrutural. Jogadores de baixa qualidade no Atlético. O torcedor atleticano está se sustentando com pouco. Um time que já teve diversos bons jogadores. O Atlético aí se contentando com pouco. O Hulk já foi embora, sabe? Aqueles caras que ganhou título em 2020 e 2021 já foram embora. Olha o time do Atlético, olha a vergonha. Então assim, tem que ser uma mudança estrutural, mandar Paulo Brax embora, 4R embora, manda todo mundo embora. O Atlético tem que passar por uma reformulação. Se continuar desse jeito aí, o Atlético não vai conquistar nada, e não é só esse ano não, é durante muitos anos, porque a mudança tem que ser o mais rápido possível. Essa que é a verdade. Fiquem com Deus e até a próxima.